Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a fazer um molde de uma saia com abertura frontal. Essa abertura pode ser feita tanto na lateral, do ladinho da saia ou no meio. Durante o desenho do molde você vai poder escolher qual é a posição que você quer que fique essa abertura. Alguns modelos dessa saia possuem cós e outros não. Por uma questão estética, a gente vai aprender a fazer ele com cós porque fica com um acabamento mais bonito. Em algumas saias é normal a gente ver também o fechamento através de um zíper e os botões são só decorativos. Em outros, os botões já são funcionais e o fechamento se dá através deles. Durante o desenho do molde, você vai poder escolher qual é o tipo de fechamento que você quer para sua saia. Eu vou ensinar as duas formas, tanto pelo zíper quanto pelo botão. E aí, alguns passos no desenho do molde você vai poder ignorar e eu vou deixar tudo sinalizado nesse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Então, a gente vai começar tirando as medidas com a fita. Primeira medida que tira da cintura. Circulando a cintura, você vai pegar essa medida e vai anotar a parte mais fina do corpo, onde você quer que inicie a sua saia. Depois da cintura, a gente vai tirar a altura do quadril, então a partir de onde começou a nossa saia, da nossa cintura, você vai descer até a parte mais larga do seu quadril. Próxima medida, largura do quadril, então da parte mais larga do seu quadril você vai passar a fita, não precisa apertar muito, tá? Aqui, ó. Pega essa medida e anota. E a medida final é o comprimento da saia. Isso aí é uma questão de gosto, você pode fazer ela do tamanho que você quiser, a única alteração é a quantidade de tecido que você vai precisar. Então, a partir de onde você mediu o começo da saia, você vai medir o seu comprimento. No meu caso, eu quero que a minha saia termine no meio da minha canela. Então, eu vou segurar minha fita aqui, vou agachar e 72 centímetros da minha saia. Aí, com essas medidas anotadas, a gente passa agora para o desenho do molde. Ó, já peguei meu papel aqui. O tamanho do papel que você precisa, ele tem que ser um pouco maior do que o comprimento da tua saia. No meu caso aqui, o papel tem 90 centímetros, minha saia tem 72, então eu tenho uma quantidade de sobra tranquila aqui para poder fazer meu desenho. E de largura, você pode pegar o seu quadril, dividir por 4, e aí você coloca mais ou menos uns 10 centímetros. No meu caso, eu vou botar assim, 35. Para ter uma sobra interessante. Então eu posso cortar o meu papel aqui, porque eu sei que aqui vai ter espaço suficiente para desenhar a parte de trás do meu molde. Depois a gente vai precisar de um pedaço um pouco mais largo para fazer a frente, né? Vou cortar ele aqui. Vou esquadrar o meu papel aqui agora. Caso você não tenha essa régua, você pode utilizar muito bem um caderno, qualquer coisa que tenha, ó, né, essas pontas aqui que sirva para você desenhar. Pronto, com o meu papel esquadrado, a gente vai começar agora a passar as medidas para cá. Primeira medida é a minha cintura, que deu 85 centímetros, dividido por 4. 85 dividido por 4, deu 21,25. Vou arredondar para 21,5. Vou pegar essa medida e vou colocar aqui nessa linha de cima. A próxima medida é a altura do meu cós. Eu quero um cós com a altura de 5,5. Isso aí é uma coisa opcional. Se você gosta de cós mais fino ou mais largo, você vai colocar essa medida. 5,5 é um tamanho, eu considero médio. Então, vou botar aqui 5,5. Vou medir mais pra frente aqui e vou fazer uma linha. A partir dessa medida, eu vou colocar 2 centímetros separados um por um para as margens de costura. 1 centímetro, 2 centímetros, mais pra frente aqui. 1 centímetro, 2 centímetros e vou fazer as linhas. Isso aqui vai ser a margem de costura para unir o cós à minha saia. Próxima medida é a altura do meu quadril. Como eu já coloquei 5,5 aqui em cima, eu vou ignorar esse 5,5 nos 20 centímetros de altura do meu quadril e vou colocar o restante da medida abaixo dessas duas linhas aqui. Então, se aqui tem 5,5, eu vou precisar de 14,5 para completar os 20 de altura do meu quadril. Então, eu vou colocar aqui embaixo 14,5. Porque depois, quando a minha saia estiver pronta, essas duas linhas aqui, elas vão sumir. E aí, a medida da saia fica daqui pra cá, batendo 20 certinho. Vou desenhar a linha aqui. A próxima medida pra gente passar aqui é a largura do quadril. Meu quadril deu 109 dividido por 4, dá 27,25. Eu vou arredondar pra 27,5. Vou colocar aqui 27,5. Vou passar para o meu papel agora a altura da minha saia. Minha saia deu 72 centímetros, que eu quero o comprimento dela. Só que eu tenho que tirar aqui 5,5 da altura do meu cós. E aí, a partir dessa linha de baixo aqui, eu vou pedir 66,5, que é o que deu aqui. 66,5 dá aqui. Marcar um pouco mais pra frente também, pra gente fazer uma linha reta.
Vou desenhar também a minha bainha. Então, abaixo da linha do comprimento da minha saia, eu vou adicionar 3 centímetros e vou fazer uma nova marcação. Vou passar para o desenho também a minha pence. Vou colocar, a partir do meio aqui, 10 centímetros. Fazer um risco. E a partir desses 10 centímetros eu vou marcar mais 2. Marcar o meio. Então, tem 10, mais 2 que eu coloquei aqui. E eu vou descer a partir do meio aqui, dessa marcação que eu fiz no meio, 7 centímetros. Vou fazer o traço até com a própria fita. Ou no meio, com as duas pontinhas que eu fiz aqui. 1 centímetro. 1 centímetro. Eu vou colocar, a partir da largura da minha cintura aqui, mais 2 centímetros, para ter uma folga interessante aqui, caso precise mexer com a saia, mas vai ter uma folga muito grande. E a partir dela, eu vou ligar a sobra que eu dei na minha largura de cintura com a minha largura de quadril. Essa sobra que a gente tá deixando é até importante na hora de costurar, porque quando for fechar, ele vai puxar um pouco o tecido. Então, essa sobra aqui é pra gente fazer a correção depois. O modelo da saia com abertura frontal, ela pode ser feita numa saia reta, numa saia secretária, numa saia em A, não tem problema, você pode escolher. Eu vou fazer ela com uma reta, mas se você quiser fazer com a secretária, você vai pegar a largura do seu quadril e diminuir 3 centímetros. Se você quiser fazer ela em A, mais aberta, você vai pegar a largura do seu quadril e vai aumentar 3 centímetros. E vai colocar essa medida aqui na sua bainha. Como eu quero uma saia reta, eu vou pegar, que deu 27,5, vou colocar aqui na parte de trás. No final da minha saia, 27,5. Vou medir aqui também no meio para fazer a ligação. 27,5. E vou unir o meu quadril com o final da minha saia. Agora, uma coisa que tem que prestar atenção. Se você for fazer a sua saia com o zíper, você vai deixar aqui, de lateral, 3 centímetros de costura. Se você quiser fazer a sua saia com fechamento em botão, você vai deixar 1 centímetro de margem de costura normal. Como eu vou ensinar das duas formas, eu vou deixar os 3 centímetros aqui, mas se você quiser fechar a saia pelo botão na frente, você vai colocar um só, não precisa botar os 3. Lembrando que 3 centímetros é uma margem mais do que suficiente. Isso aqui a gente pode diminuir depois se for necessário, principalmente quando for fazer acabamento na ponta, né? Com a máquina de overlock pode comer, então eu sempre coloco um pouco a mais, pensando que pode acontecer algum tipo de erro, né? É melhor ter sobra do que ficar faltando. Vou colocar o nome aqui no molde e aí a gente pode cortar ele. Uma coisa que é importante levar em consideração é que nós desenhamos metade de um molde, além da economia do papel, né, que isso acontece, é porque quando a gente corta, a gente quer que os dois lados fiquem iguais. Com o pano dobrado, os dois lados ficam iguais quando você abre. Só que a parte da frente, nossa, dessa saia, ela não vai ficar igual, porque um lado ou o meio vai ter uma abertura. Então, o molde da frente ele vai ficar alterado. Por isso, quando a gente for desenhar a frente, a gente vai ter que fazer ele inteiro, uma peça inteira. Então, eu vou pegar aqui o meu papel, vou abrir ele até o dobro da quantidade do que eu usei para fazer a parte de trás. Vou dobrar no meio. E aí eu vou cortar a sobra. Vou pegar o molde de trás, vou colocar por cima dele e vou desenhar no papel daqui todos os traços que eu fiz, todas as marcações para depois passar com a régua. Aqui o começo da minha saia, os 2 centímetros que eu deixei, a altura do meu quadril, a minha bainha. Vou fazer todas essas marcações aqui no papel. Eu vou começar a desenhar esse molde aqui nesse papel. Vou passar os 3 centímetros aqui, ó, de margem de costura para minha saia. Vou colocar a minha pence aqui agora, do meio, 10 centímetros, marcar 2 para frente. 1 centímetro do meio, desce 7, liga um lado, liga o outro, sem problema. Com todas essas marcações feitas, você decalcando o seu molde de trás na frente, a gente corta o papel. Daí, abrindo aqui agora,
a gente tem a nossa saia inteira. Então eu vou espelhar todas essas marcações que eu fiz aqui desse lado de cá, para poder ficar melhor, né? Para visualmente eu conseguir ver melhor a minha saia e depois conseguir fazer o ajuste da melhor forma para poder colocar a abertura frontal. Do meio para dentro, 10 centímetros aqui, passa 2, desce 7. Um pro lado, um pro outro. A partir daqui, eu preciso que você decida onde você quer colocar a sua abertura frontal. Se você quer que ela fique exatamente no meio, ou se você quer que ela fique mais de ladinho. Eu vou fazer essa saia do lado, mas o que eu fizer de um lado, você pode aplicar o mesmo conceito no meio que vai dar certo também, tá? Se eu quisesse fazer essa saia com a abertura no meio, aqui tava fácil, porque eu já tenho uma marcação feita com papel dobrado. Como eu quero fazer ela na lateral, e essa abertura vai ficar em cima dessa pence aqui, eu vou pegar e vou desenhar aqui, ó, 11 centímetros, que foi o que eu entrei. Vou fazer a marcação do meio do papel, 11. Aqui eu vou dobrar para ficar mais fácil. Vou fazer uma linha contínua de cima para baixo, com esses 11 centímetros. Aqui a gente tem a linha onde vai ser o recorte da nossa saia. Se você quiser isso no meio, a linha ia estar aqui, sem problema nenhum. O que a gente vai fazer agora é cortar em cima dessa linha aqui para dividir esses dois papéis. A gente está com os dois papéis separados aqui, vamos fazer o acabamento dele colando por trás um pedaço de papel para alongar um pouquinho essa folha, para a gente conseguir fazer o acabamento da parte da frente e dobrando por baixo o acabamento de trás. Essa saia não vai ter forro, porque o tecido dele é grosso, então se você for comprar tecido, preste atenção também na questão da transparência dele, tá? Essa saia não vai ter forro. Eu vou colocar de alongamento aqui, a partir dessa linha, 1,5 cm mais 3. Esse 3 ele vai dobrar por baixo e vai dar o acabamento da minha saia. Isso levando em conta que o meu botão ele não é tão grande. Se o seu botão tiver o botão que você for colocar aqui na frente, no caso de quem vai fechar pelo botão, for maior do que 2 centímetros, é interessante você deixar um espaço um pouco maior, né? Se você for fechar pelo zíper, não tem problema, pode seguir essa medida que eu tô te dando que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então eu vou pegar uma tira do meu papel, vou cortar com essa medida, 1,5 cm mais 3, vou deixar um espacinho para colar aqui atrás e aí eu vou fazer isso dos dois lados. Vou deixar 1 centímetro aqui para colar embaixo da folha. Vou fazer o desenho de 1,5 cm. Aí, gente, só para vocês entenderem certinho, tá? 1 centímetro que vai ser colado atrás dessa folha. E já tem uma marcação de 1,5 cm e 3 que vai ser dobrado para dentro, certo? É isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou pegar esse papel aqui e vou dobrar no meio. E vou pegar e cortar os dois aqui, ó, nessa linha, porque eu já vou ter dois papéis certinho já com o tamanho que eu preciso. Aí eu vou passar as mesmas marcações daqui pra cá e vou colar no meu molde. E aqui a gente tem nossas tiras, então o que eu vou fazer agora é passar um pouquinho de cola aqui. Colei aqui o acabamento da frente, você já vê que já tem as marcações já desenhadas no papel, então essa parte aqui tá pronta. E aí eu vou colar agora a outra. Agora, finalmente, a gente tem a nossa saia pronta. Não sei se viu, mas eu colei esse acabamento aqui na parte de trás da saia. Com um trem desse tamanho aqui, falando que era a parte de trás, eu não vi. Enfim, fiz a correção aqui. Quando a gente for cortar o tecido da nossa saia, só pra vocês terem uma noção, essa parte de 3 centímetros aqui vai ficar dobrada. Pronto. E aí, esses 3 centímetros que a gente dobrou pra dentro aqui, eles vão dar acabamento na parte de dentro. E a gente vai unir a saia com o meio aqui, ó, que a gente tinha desenhado, com o meio aqui que a gente cortou, um em cima do outro. E essa sobrinha aqui é para dar acabamento, para quando a gente for colocar o nosso botão, né? Ele tem um pedaço de tecido aqui, para dar acabamento nele. E aí a gente vai
definir até onde vai ficar o botão e a saia vai abrir aqui. Então é isso, a gente tá com o nosso molde pronto. Na próxima aula a gente vai cortar e começar a costura dele. Espero que vocês tenham gostado, entendido certinho. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Qualquer coisa a gente traz uns vídeos complementares explicando melhor. Mas é isso aí, parte da frente e a parte das costas prontas.